E aí galera, beleza? Aqui é o professor Jordão para mais uma aula de revisão pro Enem. Então vamos lá, se inscreve no meu canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho e vamos lá então, pessoal. O que é força? Qualquer interação entre corpos capaz de alterar o estado de movimento de um corpo. Então olha só, com uma força eu consigo colocar um corpo em movimento, parar um corpo, mudar o seu valor ou a direção da velocidade, ou seja, eu consigo gerar uma aceleração ou deformar um corpo. Unidade de força. No sistema internacional, unidade de força é uma homenagem a Isaac Newton, ela se chama Newton e o símbolo é N maiúsculo. Então olha só, se você aplicar aí uma força de 1 newton, aplicar uma força de 1 newton num bloco de 1 kg, né, num corpo de 1 kg, você gera uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Olha lá, pessoal, leis de Newton. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Se a força resultante sobre um corpo for nula, então este corpo estará em repouso, ou seja, parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Então, é isso aqui, ó. Força resultante igual a zero, implica que ele, se estiver parado, continua parado, e se ele estiver em movimento, ele continua em movimento, mas não é qualquer tipo de movimento, é mover-se em linha reta, sempre com a mesma velocidade. Movimento retilíneo uniforme, MRU. Joinha? Então, resumindo, pessoal, para um corpo se manter em movimento, não é necessário que esteja agindo uma força sobre ele, tá? A força é para alterar esse movimento, ok? Então, cuidado que isso é pegadinha de vestibular. Inclusive, para um corpo se mover em linha reta sempre com a mesma velocidade, precisamos disso aqui, ó. A força resultante tem que ser igual a zero. Continuando. Olha lá, exemplo aí. O carro vem, bate no muro, o rapaz aqui está sem cinto, ele sai voando por cima do carro. Então o uso do cinto de segurança está baseado na primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Inclusive a medição da inércia de um corpo é através da massa do corpo em quilogramas. Quanto maior a massa do corpo em quilogramas, maior a inércia. Mais um exemplo aqui, ó. O menino está de skate, o skate bateu na pedra, o skate parou, mas a tendência do menino é continuar indo para frente, com a mesma velocidade que ele tinha antes. Joinha? Vamos lá. Olha lá, segunda lei de Newton, lei da força. Se a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, então o estado de movimento do corpo será alterado. Então, ó, a primeira lei te diz o que acontece quando a resultante é zero, e a segunda lei te diz o que acontece quando ela é diferente de zero. Então, olha só. Força resultante diferente de zero vai gerar uma aceleração diferente de zero. Belezinha? Então, essa aceleração altera ou o valor, ou a direção, ou os dois, tá? Então, valor ou direção da velocidade alterado aí. Bom, essa segunda lei de Newton, ela tem uma representação matemática. Olha lá, força resultante é massa vezes aceleração. A força em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração metro por segundo ao quadrado. Ó, tudo unidades do sistema internacional. Então, quando estivermos trabalhando aqui com força, sempre sistema internacional. Tem uma frase para você lembrar dessa formulinha. Olha lá, pessoal. A força é má. Ó, F-M-A. A força é má. Belezinha? Com essa fórmula, ó, você faz o produto massa vezes aceleração, acha a força resultante, mas você pode calcular aí a aceleração, olha lá. A aceleração é a força dividido pela massa. Você pode calcular a massa também, ó. A massa é a força vezes dividido pela aceleração. Certinho, ó? Aceleração, força dividido por massa, massa, força dividido por aceleração. Vamos prosseguir. Olha lá, terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Para toda a força de ação existe uma força de reação oposta e de mesma intensidade. Certinho? Então você tem o rapaz aqui, ó, ele empurra o chão para trás, é a força F2, o chão empurra o pé dele para frente, a força F1. Como o corpo está preso no pé, ele se move para frente. Vários exemplos, ó, o andar envolve ação e reação, os corpos que estão próximos à superfície da Terra sendo atraídos pela Terra e atraindo a Terra na direção deles, ação e reação.
O disparo de uma arma, o projétil é lançado para frente, a arma é lançada para trás. E funcionamento do foguete, gases aquecidos em alta velocidade jogados para trás, o foguete é lançado para frente. Tudo exemplo de ação e reação. Pessoal, importante aí, ó, terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Ó, ação e reação têm sentidos opostos, estão aplicadas em corpos diferentes, por isso nunca se cancelam, então cuidado. Sempre que você tiver duas forças opostas e de mesma intensidade, ok? Se elas estiverem agindo em corpos diferentes, é ação e reação e não se cancela. Se estiverem aplicadas no mesmo corpo, não é ação e reação, porque aí essas forças vão se cancelar. Então, olha só, peso e normal não são para ação e reação. Então, ó, o corpo aqui, ó, uma caixa está apoiada na mesa, sendo puxada para baixo porque ela tem peso. Só que aí ela empurra a mesa para baixo, a mesa empurra ela para cima. Essa força da mesa empurrando a caixa para cima se chama força normal. A normal e o peso são duas forças de mesma intensidade, opostas, aplicadas no mesmo corpo. Então elas não são para ação e reação. Cuidado, que isso aqui é pegadinha de vestibular. Vamos fazer alguns exercícios aí do Enem. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Ok? Na demonstração, o astronauta deixou cair no mesmo instante e de uma mesma altura um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos se apresentam iguais. Ó, pessoal, se não houver a resistência do ar, está sujeita somente ao peso, bom, os corpos vão ter a mesma aceleração, que é a aceleração gravitacional. Então, a aceleração que eles caem em direção à superfície do planeta, da onde eles estão, no caso aí é da Lua, tá? Essa aceleração de queda é chamada aceleração gravitacional ou gravidade. Então, como a aceleração gravitacional é a mesma para o martelo e para a pena, eles caem com a mesma aceleração, vão chegar juntos ao solo e com a mesma velocidade. Então, resposta D de dado, ó, apresentam iguais acelerações. Mais um, pessoal. Enem 2018. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Pessoal, o rapaz ele empurra o móvel, ação, e o móvel empurra o rapaz, reação. Ação e reação estão aplicadas em corpos diferentes, então elas não se cancelam. Por isso que o móvel entrará em movimento. Então, olha lá, pessoal, resposta E. O par de forças de ação e reação não atuam no mesmo corpo. Joinha! Vamos para o próximo. Olha lá. Enem 2021. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que, se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegará mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Colega A: o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado quando largado de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. Colega B: eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Bom, o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda na discussão é o que, pessoal? Ó, o lance aí é o seguinte: a folha amassada oferece uma resistência menor ao ar, então ela acaba caindo mais rápido do que uma folha aberta que oferece uma resistência maior. Então,
Se você eliminar a resistência do ar, não importa o peso do corpo, não importa a sua massa, cairá com a mesma aceleração, ok? Então, no caso aí, a alternativa B, ó, certinho? Resistência do ar. Esse é o aspecto comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão. Resistência do ar. Olha lá, mais um exercício do Enem. Para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente por quê? Pessoal, como a resistência do ar é aproximadamente a mesma aí para as duas, ok? Elas estão sujeitas à mesma aceleração gravitacional. Então, resposta B de bola. Estão sujeitas, a D de dado, desculpa, adquirir a mesma aceleração durante a queda, certinho? Que seria a aceleração gravitacional aí. Joinha? Mais um, pessoal, Enem 2011. Segundo Aristóteles, uma vez deslocados de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Posteriormente, Newton confrontou as ideias de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei. Olha lá, pessoal, lei da inércia, primeira lei de Newton, B de bola. Pessoal, de acordo com a inércia, quando a força resultante sobre os corpos é nula, ou esse corpo fica parado ou está em movimento retilíneo uniforme. Então, para um corpo se mover em linha reta sempre com a mesma velocidade, a resultante das forças tem que ser zero, ok? Senão ele não faz isso. Então não é necessário uma força para manter um corpo em movimento. A força é necessária somente para alterar este movimento. Belezinha? Então cuidado, que isso é pegadinha aí de vestibular. Beleza? Vamos lá. Chegamos no final, pessoal. Olha lá, se inscreve no meu canal, compartilha o vídeo, dá um like. Também estamos lá no Instagram e também no Facebook. Até mais, pessoal.